O lado negativo dos remédios controlados. Oi, gente, meu nome é Letícia Matos. Para quem não me conhece, eu sou mãe de 3 crianças e sou casada. E o objetivo desse vídeo hoje é orientar algumas pessoas, bastante para mulheres, mas também pode falar com alguns homens. É um assunto um tanto complicado de se falar, por causa do preconceito que ainda nós temos, mas é uma realidade dos nossos dias. Hoje, muitas pessoas sofrem com esse mesmo problema, só que ainda não se pode falar muito, porque existe um preconceito, existe uma certa resistência, mas nós estamos aqui para ajudar pessoas. Então, conforme eu for falando, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser falar alguma coisa, escreva no comentário para que possamos conversar sobre esse assunto. Aqui é um bate-papo, uma interação, ok? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês, que o lado negativo de remédios controlados que eu digo aqui para você entender, são remédios que nós usamos para depressão, para ansiedade, para outras crises, né, que nós seres humanos temos. E para solucionar esse problema, muitas vezes nós precisamos de medicamentos. Alguns se resolvem só com a terapia, com psicólogos, mas outros precisam de um remedinho. E esse remedinho é muito, muito útil para aqueles que precisam. E o lado negativo dele é a sua decisão, a nossa decisão de parar de forma repentina. Esse é um lado negativo que eu quero falar com vocês. O perigo que é nós decidimos por nós mesmos de parar e parar de uma vez, e isso causa vários sintomas um tanto perigosos. Cuidado! Então, aqui para nós entendermos de forma simples, existem muitas coisas dentro de nós, né? Nós passamos por várias situações ao longo da vida. Uma pessoa que sofre com depressão, ansiedade, ela não começou de hoje, né? Não é algo que é recente, que de repente surgiu, aconteceu, não. São sentimentos que vão ocorrendo durante anos e anos e tem história, né? Tem um passado triste, traumático, que gerou esses sintomas que acontecem hoje, né? Esses problemas que acontecem hoje. Então, é uma vida, né, de traumas, de sofrimentos que geram essas dificuldades, essas ansiedades, esses sentimentos ruins, essa tristeza. E o remedinho, ele vem pra te ajudar, pra segurar todas essas emoções bombásticas, explosivas que nós temos. Ele segura tudo isso pra não explodir. E se nós deixamos de tomar assim de forma repentina, sem orientação médica, as coisas explodem, né? Aquilo que estava segurando, ele sai ali da barreira, é como uma barreira, né? Ele tá ali impedindo aquela água de sair. Quando você para de tomar, ele abre e prum, já sai tudo de uma vez e sem controle. Então é bem perigoso essa questão. E eu sei que é difícil para nós assumirmos, até nós mesmos, como ser indivíduo, assumir isso. As pessoas, nós já sabemos que elas têm esse preconceito para conosco, mas o ser nosso íntimo é ainda mais difícil para ele assumir que nós temos um problema e que nós precisamos resolver esse problema. Nós temos uma doença que nós precisamos tratar essa doença. Então, por causa dessa resistência que nós mesmos temos, nós tentamos fingir que não tem, né? Muitas das vezes nós queremos tapar isso, só que não tem como. E aí você pensa assim, eu não posso continuar com esse remédio, porque isso pode se tornar um vício. Eu não posso continuar com esse tratamento porque eu já tô normal, eu já tô controlada, já tô me sentindo melhor. E é nesses pontos que você acha que você tá bem, que você não precisa mais, que é perigoso. No meu caso não foi esse, né? A primeira vez que eu parei de tomar sim, foi por causa de um preconceito, por causa de pensar que isso não era de Deus, de pensar que isso não era algo correto de se fazer, de depender desse remédio. Já até fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E quando eu tirei foi treta, loucura, foi tiro, porrada e bomba, como eu já fiz um vídeo aí. Foi loucura e não era pra ter feito isso. Eu achei que era pra ter feito e Deus falou comigo, pra que você fez isso? Eu não pedi você pra fazer nada. Só que dessa vez, eu parei de novo. Mas não foi por causa de nenhum dessas situações, porque hoje eu já assumi, eu já entendo e eu já sei que eu preciso. É uma doença e essa doença precisa de tratamento.
Se nós paramos o tratamento, essa doença tende a voltar, e não só voltar, mas como ela pode piorar. Dessa vez foi porque não tinha mesmo remédio, sabe? Então, por causa de vergonha na cara, que eu não busquei um outro médico, porque eu mudei de cidade, aí o médico que me acompanhava ficou lá na outra cidade, então eu tinha que começar aqui na cidade que eu estou com um novo médico para esse tratamento, e eu não procurei. E com isso, eu estava utilizando de uma remessa muito grande que eu tinha, de uma receita, só que ela acabou. E quando ela acabou, foi treta, porque isso já aconteceu 2 vezes, dela acabar, e aí eu peguei com um amigo, e depois acabou de novo. E aí não tem como eu ficar sempre pegando, né? Eu tenho que fazer esse acompanhamento, só que eu sempre deixo pra depois. E isso é um perigo, porque quando acaba o bicho pega. Ainda mais nós, eu, que sou mãe de 3 crianças, é muito, esse negócio sobrecarrega, né? Como eu já falei no vídeo anterior, eu comecei a tomar remédio depois da gravidez, porque nas gravidezes isso intensificava. E com a intensificação disso, vinha assim, né, hormônios, essa loucura, ficava pior, ficava bem pior mesmo. Então eu entrava numa depressão nas gravidezes e eu precisei muito do remédio. Então foi por isso que meu médico me receitou. Meu sintoma, assim, entre eles na depressão, na ansiedade, é a necessidade de comer. Tem gente que para de comer e outros comem demais. O meu caso é comer demais. Então, quando eu tô muito ansiosa e nessas crises eu como bastante. O meu escape é a comida. Então, eu tava engordando muito na gravidez, assim, rápido, na segunda gravidez. E o médico falou assim: olha, vamos ter que tomar aí um remédio, porque você tá muito ansiosa, você tá engordando demais, vai ter que ter alguma coisa pra dar uma parada aí. E aí, o remédio faz isso. O remédio ajuda a gente parar de comer impulsivamente. E foi assim que eu comecei. E desde então foi excelente, foi a resposta que eu precisava, porque eu fico muito calma. Antes eu ficava muito agressiva com minhas crianças, e isso me magoava muito, me chateava. A forma que eu ficava agressiva com todo mundo, eu não gostava disso. E o remédio foi a resposta pra mim, foi a solução. Eu fico calminha, nada me chateia, e é o que eu preciso. Então, se é esse, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus criou médicos, remédios. Glória a Deus por tudo isso. Ah, Letícia, mas você é crente. Crente não precisa, crente não pode ter depressão, crente não pode ter nada disso, que eu já ouvi, inclusive. E isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver com ser cristão. Lógico que Deus já me tratou bastante, Deus me acalma, Deus é um motivo pelo qual eu não cheguei a cometer o ato do suicídio. Então, sim, Deus, Ele me ajuda muito, mas não é sobre isso, não é sobre você crer em Deus. É uma doença. Se você tem um câncer, aí você vai depositar tudo isso em Deus, e Deus tem que me curar, e eu creio em Deus e eu vou confiar nele. E você não vai buscar nenhum tratamento? Tá errado, né? Se você tem uma doença, você pode sim crer e pedir a cura pro Senhor. Só que nem sempre nós vamos ter a cura do Senhor, por motivos que só Deus sabe. Então, eu já pedi muitas vezes Deus para me curar dessa depressão, desse sentimento, dessa ansiedade. Já pedi várias vezes, desde que eu me converti. Só que Deus não me deu a cura. E tá tudo bem. Então eu busquei outras formas. E só Deus sabe. E eu entendo que esse motivo dele não ter me gerado essa cura foi para que eu pudesse chegar a níveis em que eu pudesse ajudar as pessoas. Porque é só passando que nós entendemos o sentimento real disso. E com isso nós conseguimos orientar e ajudar outras pessoas, quando nós passamos pelas mesmas coisas. Então, acredito que Deus me permitiu passar e não me deu a cura por causa disso, porque eu precisava ajudar outras pessoas, eu precisava passar na pele o que muitas pessoas passam. Então, os remédios, eles estão aí, ajuda. Ainda mais essa questão do remédio. Por que Deus permitiu eu tomar remédio? Porque muitas pessoas tomam, muitas pessoas procuram esse, e só esse é o alívio delas. Então, acredito que foi por isso que Deus permitiu que eu conhecesse esse remédio, tá? Então, entenda uma coisa. Não é só porque você é crente que isso não vai acontecer. Vai acontecer sim, e é uma doença que precisa de tratamento como as outras. Nós precisamos nos tratar. E por várias vezes terem esses preconceitos, né? Essas acusações, né? Que outras pessoas nos acusam. Já escutei também de
pessoas que falam assim, nossa, mas quando eu exponho, né? Quando eu exponho as minhas feridas para ajudar outras pessoas. Para quem me acompanha no Instagram, já viu meus vídeos falando sobre o suicídio, sobre esses problemas, né? E muitas pessoas falam assim, mas por que você tá falando sobre isso? Não precisa falar sobre isso. Esse assunto você não pode ficar falando, porque encoraja outras pessoas a cometerem. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que você expor algo que você luta para que você ajude outras pessoas a lutarem também. Eu não estou falando aqui que eu cometi e que eu desisti e que acabou, não há esperança mais. Quando você fala isso, você desestimula a pessoa mesmo. Aí a pessoa não vai mais ter esperança e não vai mais acreditar. Só que no meu caso, eu estou expondo para que outras pessoas possam ser tratadas, para que outras pessoas possam entender. Porque assim como elas, eu também um dia já pensei de forma negativa, já pensei, nossa, isso não é de Deus, não é um pensamento de Deus. E quem tem isso não tem Deus no coração. Já parei pra pensar, tipo, de remédio, isso aí é coisa do diabo, né? Até que você passa pela situação que você precisa, que você não encontra nada. Eu já fiz várias orações, já fiz vários jejuns. Nas épocas que eu estava intensa com o Senhor, eu tive crise de ansiedade. Então, não se trata disso. Não se trata de você ser de Deus e não vai ter essas coisas. Ah, eu sou crente, eu não vou ter doenças. Ah, eu sou crente, eu não vou morrer. Ah, eu sou crente, eu não vou sofrer um acidente. Não existe isso. Todos nós estamos expostos e pode acontecer. Então, primeiro passo, tira isso de sua cabeça. A primeira coisa que nós precisamos aprender é que isso pode acontecer, independente de você crer em Deus ou não crer em Deus. E por causa desses preconceitos, algumas vezes nós estamos num tratamento psicológico, aí a gente ouve essas coisas ruins, negativas e pensa, vou parar, porque não é de Deus, porque fulano falou que isso é palhaçada, isso é frescura, que isso não é coisa de se ter. Como assim? Eu não consigo entender, né? Como que isso não é coisa de se ter. Como se a gente escolhesse e optasse, né, por ter aquela doença. Mas enfim, nessa tentativa de parar, a gente fala assim, vou parar, não quero mais, e aí para de tomar. Sem uma liberação do seu médico, sem uma orientação e tal, e aí que mora o perigo, aí que tá o lado negativo do remédio controlado, que é você parar de tomar de uma vez. Traz alguns sintomas perigosos, ok? Então eu vou falar pra vocês alguns sintomas que eu tive assim que eu paro de tomar, de todas as vezes que eu parei. Eu já sofro de uma irritação, assim, terrível. Tudo me irrita. É como se eu estivesse numa TPM, assim, violenta mesmo, sabe? Então começa a ver essas irritações e aí vem uma depressão bem brava. Então eu só quero dormir, eu só quero ficar no escuro. É uma coisa, assim, bem intensa, tá? É a palavra. Mas eu trouxe aqui alguns que pode ser que as outras pessoas tenham diferente. Então é perigoso porque traz essa irritabilidade num volume máximo. E é exatamente o que acontece comigo. Tontura com sensação de choque na cabeça ou realidade falhando. Ansiedade e insônia ligadas no 220. A tela azul do sono. Entendem como que isso é perigoso? E tem mais outros, olha. Alterações bruscas de humor, dificuldade de concentração e retorno dos sintomas originais da doença. Depressão, pânico, às vezes de forma mais intensa. O efeito rebote. Então, isso é aumentado. Pensa. E tem outros também de sentimentos de tontura, vertigem, náuseas, dor de cabeça. Cada um reage de uma forma diferente. Agora, tem alguns casos que são até bem mais violentos. Que eu cheguei a ler, dependendo do remédio que a pessoa toma, né, do tratamento que ela tá fazendo, quando ela para, ela pode ter convulsões, ela pode ter estado de choque, coisas bem mais violentas, ataque cardíaco. Então, por isso que é muito grave. Nós não podemos parar de tomar o remédio sem orientação médica. E olha que dessa vez eu até parei de forma lenta, né? Como eu já estava acabando, só tinha uma cartela que eu fiz, eu comecei a intercalar, um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não, e tava tranquilo. Mas depois, quando acabou de tudo, deu ruim, porque não é da forma que nós queremos, né? Não é da forma que nós achamos que é correto, mas nós precisamos de orientação médica. Então não faça sem orientação, porque esses sintomas eles podem voltar de forma pior, de forma mais intensa.
Então, se você deseja tirar por algum motivo, né? E cada um faz a sua escolha, né? Eu não oriento, porque se nós temos essa doença e não fomos curados pelo Senhor, Ele não liberou cura sobre a nossa vida, não foi algo de milagroso, precisa continuar, como qualquer outro tratamento. Se você tem diabetes, você tem que continuar uma vida inteira tomando remédio de diabetes. A não ser que haja alguma intervenção milagrosa, a pessoa tem que continuar ali tomando para sobreviver. Então a pessoa que tem essa doença, ela precisa continuar seu tratamento, tanto se é terapia ou se tem remédios controlados envolvidos também. Precisa ter continuidade. O médico é essencial para que nós continuemos esse tratamento. Nós não podemos tomar a rédea dessa situação, né? Tomar o controle e fazer de qualquer forma, do nosso jeito, e achar que tá tudo bem, e pegar remédio emprestado e não ter uma orientação, e não tá tudo bem. Nós precisamos de ajuda. E entenda uma coisa, nós vivemos num mundo, uma era que a depressão aumentou, né? Há relatos de que isso tudo aumentou, a ansiedade. Só que também nós vivemos numa era, se é muito cobrado, nós somos bombardeados o tempo inteiro por várias informações. Nós, mulheres, falando como mulher, nós temos que cuidar de várias coisas ao mesmo tempo. Nós hoje precisamos trabalhar, nós precisamos cuidar dos filhos, nós precisamos cuidar da casa, da comida, de tudo, de todas as coisas. Então, pensa no tanto de informação, de coisas que nós somos rodeados. E o homem também, né? Antigamente ele só trabalhava, ele só chegava em casa e descansava, mas hoje não. Hoje ele também tem que fazer várias outras coisas, ele tem que ter, ele não pode ter só um serviço, ele tem que ter mais um, tem que ter um terceiro, tem que ter todas as formas de conseguir sustentar a sua família. Então, tudo isso se intensificou, as demandas intensificaram. Então, como que um ser humano cheio de demandas não vai sofrer transtornos mentais, transtornos psicológicos, se o mundo já gera em nós isso hoje em dia? Então é comum que todos vão mesmo ter essas dificuldades, alguns com algo maior por causa de traumas passados e outras coisas que geram isso. Só que hoje em dia todos nós estamos ansiosos, perturbados, loucos, com tantas demandas. Não se culpe, não ache que você é o único, não. Muitas pessoas estão passando pela mesma situação, muitas pessoas estão tomando remédio, muitas pessoas precisam de terapia, muitas, na verdade todas precisariam de terapia, se for parar para pensar, uma terapia psicológica, né? Então é algo que nós não podemos nos culpar, nos achar fora da caixa. Não, nós estamos nessa caixa louca, no mesmo barco. E nós podemos buscar tratamento, nós podemos buscar remédios, mas também nós precisamos buscar o principal, que é Deus. E sim, nós precisamos buscar espiritualidade, porque isso também conta muito, isso também te ajuda muito. Então, não é só sobre também remédio e médicos, é sobre também você buscar um alívio em Deus, um encontro de descanso em Deus, porque é isso que Ele faz conosco, Ele nos traz descanso, Ele nos traz alívio. Então, o melhor de todos esses tratamentos é o tratamento com o Senhor. É o tratamento que Ele nos dá. Então, seja qual for desses que você não esteja buscando, busque. Busque tratamento psicológico, busque tratamentos, se for mais grave, busque algum remédio controlado. Mas busque também a presença de Deus. Busque também a espiritualidade. Busque o descanso em Deus. Ainda mais nos dias de hoje, é mais necessário ainda. Nós precisamos de descanso em Deus, a paz que excede todo entendimento. Nós precisamos dela, e para alcançá-la nós precisamos também batalhar e buscar. Então é isso, gente. Espero que Deus abençoe vocês e que Deus traga cura para todos nós, e que você seja resposta para outras pessoas, resposta, e não alguém que vai criticar, alguém que vai fazer com que outras pessoas fiquem até piores. Nós estamos aqui para ajudar e não para condenar pessoas, não para trazer mais peso ainda do que tantos carregam. Toda essa doença, ela é um peso muito grande, difícil de carregar. E quando você é alguém que condena isso, que fala mal, você tá colocando mais peso ainda nessa pessoa. O fardo dela mais pesado fica. Então, cuidado com o que
você fala da forma que você critica, porque você não passa por isso, como eu disse. Deus me permitiu passar para que eu entendesse e para que eu visse o que outras pessoas passam. Então, quem sou eu para criticar se eu passo por isso? E eu sei muito bem que isso é real e que isso é muito forte, é algo que não conseguimos controlar. Não é o que nós somos, tá? Isso também é muito importante, eu vou trazer um vídeo depois sobre isso, que a depressão não te define, que a ansiedade não te define. Você não é esse monstro que as crises nos revelam, tá bom? Vou fazer um vídeo depois sobre isso. Se você tá interessado, fale também no comentário que você quer outro vídeo sobre isso. Que Jesus abençoe vocês. Beijo, beijo. Tchau, tchau.